Olá, as tradições elas caracterizam algo que é passado de pai para filho e de geração para geração. Cristo ele vem de uma família tradicional judaizante. Cristo então segue todos os protocolos quando ainda criança. Cristo foi circuncidado ao oitavo dia, foi apresentado no templo e foi instruído na lei mosaica, né, através da Torá no templo. Cristo seguiu todos os protocolos quando criança. Quando adulto ele assume o seu ministério, ele não transfere mais essas tradições judaizantes, afinal de contas ele traz algo novo para o mundo, algo que o mundo nunca tinha ouvido falar. E lá em Mateus 9,17, ele então, numa parábola, numa linguagem figurativa, ele então compara o seu evangelho a vinho novo, né, que seria derramado nos odres, que simbolizaria a mente e os corações daquele povo. Então os odres, eles sabiam exatamente o que era um tipo de recipiente que transportava vinho, água, azeite, leite, que era confeccionado a partir do estômago de um animal e que era curtido, preparado, costurado, depois servia como transporte de líquidos. Então Cristo acrescenta dizendo o seguinte: se o odre ele for velho, ele não suporta o vinho novo, logo se rompe, se perde o vinho. Mas se o odre ele for novo, ele aceita bem o vinho novo e ambos se conservam, tanto o odre quanto o vinho. Tanto a mente quanto o coração, se aceitassem o vinho novo, aquilo que Cristo estava trazendo. Mas aquele povo estava muito preso às suas tradições judaizantes. Eles seguiam fielmente aos seus mestres, aos seus líderes, né, religiosos, que eram os saduceus, os fariseus, os escribas, né, os mestres da lei, que pegaram a lei de Deus para Moisés, a lei mosaica, transformaram ela em algo burocrático, né? Eles burocratizaram a lei de Deus, eles transformaram a lei de Deus em algo para os seus propósitos, para que aquelas leis então fossem cabrestos, exatamente isso, né? Para que o povo fosse guiado exatamente ao que eles queriam, né? Presos às leis, presos às tradições judaizantes, né? Então Cristo traz algo novo, algo que foi baseado na lei do amor e do perdão. Então Cristo, como se ele tivesse ido lá no fichário das leis mosaicas e pensasse duas principais leis e disse ao povo: se vocês cumprirem essas duas leis, vocês terão cumprido toda a lei. Né? Então Cristo pega a principal lei, a primeira e principal lei, e diz o seguinte: amarás a Deus sobre tudo e todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu intelecto. E uma segunda lei tão importante quanto essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso deixou o povo perplexo, chocado, né, porque eles nunca tinham ouvido falar. Uma das características da lei mosaica era a questão de uma lei que era olho por olho. Né? Essa lei, na verdade, ela veio bem antes da lei mosaica, ela vem da antiga Babilônia com o rei Hammurabi, um rei que viveu bem antes de Nabucodonosor. Hammurabi foi conhecido como o Código de Hammurabi ou a Lei do Talião. Essa lei ele dizia o seguinte: para cada delito de um cidadão, ele seria punido, ou a sua punição seria proporcional ao seu delito, que ficou conhecido como a lei olho por olho. Né? Essa lei foi seguida por muitas etnias e povos da antiga Mesopotâmia, e o povo hebreu, as leis mosaicas, ela caracterizou muito essas leis, que era a lei do talião, que era olho por olho. Então o povo judeu estava preso a essas leis e não aceitavam muito bem aquilo que Cristo, ou não entendia aquilo que Cristo estava dizendo. E interessante que essas leis de Cristo, ela ainda não é compreendida até nos dias de hoje. As leis de Cristo, ela é muito simples, né? Talvez essa simplicidade pela qual Cristo trouxe ao mundo é que deixa as pessoas talvez um pouco confusas, porque aquilo que Cristo trouxe é algo simples, né? Você percebe que Cristo, diante de 613 leis, Cristo pensou duas principais leis, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, para aquele povo que estava acostumado a uma lei burocrática, a uma lei que eram presos, né, àquilo, e eles não conseguiam raciocinar uma lei tão simples conforme Cristo trouxe. E nos dias de hoje também não é diferente, né? A lei de Cristo ela prevalece ainda até nos dias de hoje, né? Pela qual a sua igreja
ela continuou e deu sequência às leis de Cristo, né, pela qual a Igreja de Cristo ela representa o reino de Deus na terra. Então, portanto, quando nós falamos, baseando-se na palavra, que a igreja é direcionada apenas pela palavra e não por homens, isso choca as pessoas, porque da mesma forma que aqueles mestres pegaram a lei de Deus e transformaram ela em algo burocrático, da mesma maneira hoje os homens, né, também pegaram as escrituras, o Novo Testamento, e transformaram algo simples que é o Evangelho de Cristo, que é a igreja dele, né, transformaram em algo burocrático, né. As pessoas não conseguem aceitar que aquilo que o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Corinto, né? Ora, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são o santuário, a morada do Altíssimo? Então as pessoas ainda criam um evangelho em cima de uma igreja folclórica, né? As pessoas não aceitam que a igreja é algo orgânico, são pessoas. As pessoas ainda creem que o templo de alvenaria, de pedra, de tijolo, ainda lá é a morada de Deus, né? Lá é a casa de Deus, sendo que não, né? Nós somos a morada dele, e que as reuniões da igreja para fortalecer o corpo, né? Para fortalecer a igreja como se fosse membros, né, de um corpo pela qual a cabeça é Cristo. As pessoas ainda continuam sendo direcionadas por homens, né, pela qual não percebe algo tão simples que Cristo veio trazer, mas ainda estão com os seus corações nas tradições ainda religiosas. Então é preciso nós pensarmos dentro da palavra e raciocinarmos aquilo que Cristo trouxe, que é exatamente isso, baseado na lei do amor e do perdão. Amém? Deus abençoe a todos.